Desde que Jorge Messias teve seu nome rejeitado pelo Senado, no plenário do Senado, todo mundo tenta emplacar uma versão. A versão mais influente no momento, e a versão com mais informações, inclusive, é que houve um acordo entre Flávio Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre, cada um com seus motivos, cada um com seus interesses, e esse acordo teria levado à rejeição de Jorge Messias. Primeira coisa que eu quero dizer sobre isso eu comecei esse canal aqui me batendo de maneira muito dura, e eu não mudei de ideia sobre isso, com a turma da antipolítica. Quem me acompanha há mais tempo, quem está aqui no canal há bastante tempo, sabe que eu sou um duro crítico da Operação Lava Jato. Eu acho que, a despeito de ter prendido poderosos, de ter pegado corruptos, o legado da Lava Jato principal é o da destruição da economia nacional e, no final das contas, reforçou a sensação de impunidade, porque foi mal feito, porque não respeitou o devido processo legal, porque foi nas coxas, porque foi ignorando direitos básicos de réus, porque foi arrancando confissão à base de tortura, à base de prisão temporária que não terminava nunca, de prisão preventiva que não terminava nunca. Então, eu fui um grande crítico da Operação Lava Jato e continuo sendo. E mais do que da Operação Lava Jato, eu sou um grande crítico do que gerou tanto apoio popular à Operação Lava Jato, que é um negócio muito mais velho do que ela e muito arraigado no imaginário brasileiro, mas mais do que do brasileiro, da direita brasileira, porque isso é herança da direita, que é o imaginário udenista. O udenista, porque perdia eleições, porque era ruim de voto, porque não sabia fazer política, passou a odiar a política. E, paradoxalmente, o maior promotor desta mentalidade antipolítica era um ex-comunista. Eu estou falando de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que militou em sua juventude no Partido Comunista, chegou a ser secretário-geral da União da Juventude Comunista, rompeu com o partido, se tornou anticomunista, parabéns para ele por isso. Aliás, Lacerda foi um grande líder, foi um grande gestor público, fez um grande governo na Guanabara, desfavelizou a Guanabara naquela época, e poderia ter sido um grande líder político nacional se não tivesse se deixado guiar pela bile, se não tivesse se deixado guiar pela raiva, pelo ódio que o cegou. E aí o Lacerda começa um discurso de destruição, de desmoralização da política. Esse discurso ganhou muitas variações ao longo da história. Você tem a variação positivista dele, que os milicos adoram, que é a defesa do tal do governo técnico. E você vê isso ser reinventado agora até mesmo em governos do Novo, que supostamente não é dessa milicada. Talvez nem saibam de onde vem esse tesão que eles sentem pelo governo sem políticos. Mas é um tesão que vem do positivismo, que vem dessa ideia da negação da política que o Lacerda tanto incentivava. Tem o tesão pelo autoritarismo, de evitar que o povo faça bobagem nas urnas. Ah, não, o povo não sabe votar, então nós votaremos pelo povo. E aí se estabelecem regimes autoritários. Chega a ser irônico. Lacerda viu a UDN perder a eleição para o Getúlio em 1950, brigadeiro Eduardo Gomes. Depois viu a UDN perder de novo, acho que já era o Juarez Távora, já não era mais o brigadeiro, para Juscelino Kubitschek. E aí eles ganham a eleição com Jânio Quadros. E em menos de 6 meses, o Lacerda briga com o Jânio Quadros, contribui para a instabilidade do governo Jânio Quadros, que renuncia, cai na mão do Jango, e aí finalmente, depois de 15 anos de prática e discurso golpista, o Lacerda colhe o golpe em 64. Qual é o resultado do golpe? Lacerda cassado. Perdeu seus direitos políticos, perdeu qualquer relevância no cenário político nacional, acabou morrendo de modo misterioso no mesmo ano em que morreriam João Goulart e Juscelino Kubitschek, cada um com uma morte diferente e todos de maneira muito estranha. O líder que pregou golpe por tanto tempo, o líder que não aceitava a vontade das urnas, o líder que desestabilizava governos com sua capacidade de retórica, que usava o jornalismo, que articulava com milicos golpistas, esse cara deu o golpe, mas ele fez o bolo, mas não comeu. Ele plantou o golpe, mas foi chutado pelo golpe que ele próprio ajudou a promover. Um destino muito parecido com o de Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, que também apoiou o golpe e foi chutado pelos milicos. Costuma acontecer em revoluções coisas assim,
Quem faz não leva. É muito comum ao longo da história. Então esse discurso antipolítica, é tudo conchavo, é tudo um grande acordo sujo, porque estão querendo empurrar a sujeira para debaixo do tapete, ele é muito ruim. O que aconteceu essa semana no Senado é motivo para a gente comemorar, é motivo para a gente estar feliz, é motivo para soltar fogos, não é motivo para ficar caçando picuinha e negar a política. Mas e o acordão? Pera lá. A narrativa do acordão diz que supostamente o que o Flávio Bolsonaro negociou com Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes seria enterrar a CPI do Master. Acontece que essa CPI nem existe. Ela ainda sequer existe. Até agora, tudo que nós sabemos do Master não precisou de CPI nenhuma. Daniel Vorcaro está preso. O sicário foi preso. Uma morte misteriosa dentro da cadeia, foi preso. Precisou de CPI? Teve alguma CPI que resolveu isso? Não, né? Me citem a última CPI que trouxe algum resultado concreto de mudança da realidade brasileira, de alteração da correlação de forças. Em 2005, ápice do escândalo do Mensalão, nós tivemos duas grandes CPIs, gigantescas CPIs, dos Correios e dos Bingos, e a dos Bingos ficou conhecida como a do fim do mundo, a dos Correios acabou se tornando a CPI do Mensalão, porque começou por lá a história do Maurício Correia, que era o indicado Roberto Jefferson, recebia a propininha dele, e aí o Jefferson achou que quem armou para mostrar o esquema de propina era o Zé Dirceu, e por isso meteu a boca no mundo e entregou o Mensalão. Voltem lá, procurem as manchetes. Qual o resultado gerou? Dirceu não foi preso, ninguém foi preso. Dirceu não foi cassado por nada que as CPIs tenham descoberto. Dirceu foi cassado porque, como ministro da Casa Civil, ele se tornou odiado no Congresso. E aí o Congresso aproveitou o embalo, já que estava entregando a cabeça do Bob Jeff, que era um opositor ao petismo, vai e entrega a cabeça do Dirceu também e se livra de um cara que eles não gostavam. E tira esse cara do jogo. Todo mundo sabia que o Dirceu era o provável sucessor de Lula. Foi só esse o resultado da CPI do Mensalão e dos Bingos. Antônio Palocci, que estourou o escândalo da famosa República de Ribeirão, em Brasília, uma mansão onde putarias e orgias de todo tipo eram realizadas, Palocci passou 2 anos na sombra e voltou como ministro da Casa Civil da Dilma. Qual o resultado? Qual a mudança? Zero. Aí, como eu tenho memória e eu defendo a política, eu sei que é difícil defender a política num país como o Brasil. Eu sei que parece contraintuitivo, eu sei que pode dar até raiva. O sentimento... Meu Deus, Bisotto está defendendo acordo? Sim, estou. E explico por quê. Porque em 2016, num processo final de 2 anos e meio, 3 anos, começou com manifestações minúsculas convocadas pelo MBL. Meia dúzia de louquinho aparecia. E elas cresceram, e aí elas ganharam corpo. E aí, quando ninguém esperava, elas viraram manifestações de massa. O famoso 15 de março, quando pela primeira vez mais de 1 milhão de pessoas foram à Paulista pedir pelo impeachment da Dilma. Só que assim, se o Renan não tivesse sentado com o Eduardo Cunha para ajudar a mapear deputados no Congresso que estavam indecisos e pressionar nas suas bases e jogar um jogo combinado, não teria impeachment. Não teria impeachment. Foi uma pressão que vocês não fazem ideia do trabalho que deu fazer, da quantidade de gente envolvida. Meninas, adolescentes na época mandando mensagem, ligando para deputado, expondo uns velho babão cantando menininha de 16, 17 anos. Teve de tudo. E aí nós fizemos o impeachment, de mãos dadas com Eduardo Cunha. Isso nos torna corruptos? Isso nos torna ladrões como Eduardo Cunha? Isso nos torna bandidos? Não. Nós fizemos política com quem deveríamos fazer e com quem dava para fazer naquele contexto. Essa narrativa de que o Flávio Bolsonaro selou um acordo para enterrar o caso do Master não para em pé, porque o caso Master não depende do Flávio Bolsonaro, nem tampouco do Congresso, seja Câmara, seja Senado. Esse caso aconteceu, e nós sabemos de tudo que envolve ele, por conta da ação do Banco Central Independente. Por conta da ação de um diretor que olhou para os papéis e viu que estavam podres. E viu que o Vorcaro estava tentando dar um golpe final e empurrar a Jéssica chegou aqui no quarto. E empurrar esses papéis no BRB. É só por isso que nós sabemos do caso Master. Não é por conta de nenhuma CPI.
Depois o caso seguiu vivo e o Bacen não foi engolido porque o MBL foi à rua. De novo, igualzinho no impeachment. O MBL segurou esse caso vivo. O MBL foi para frente do banco fazer manifestação. O Renan foi para frente do banco fazer manifestação quando podia estar fazendo campanha. E aí segurou esse caso vivo. Depois disso, é a ação da PF e de uma franja da PF que não está sob controle do governo Lula. E aí tem outras teorias da conspiração que circulam em Brasília. Ah, porque o Lula usou o caso Master para se vingar do Toffoli. Ah, porque o Lula estava puto que ele não foi no enterro do irmão dele porque o Toffoli não autorizou e ele resolveu dar o troco agora com o Banco Master. Vocês acham que se o Lula conseguisse segurar essa história do Banco Master, ele teria passado o vexame que ele passou essa semana, tendo a indicação dele ao Supremo rejeitada? É óbvio que não. É óbvio que ele próprio, Lula, teria feito essa negociação. Ele já fez inúmeras vezes. Se tem algo que o Lula não tem problema, é de sentar com velhos inimigos. E esse papo também desse ódio imenso que o Lula teria do Toffoli, que foi uma narrativa muito influente ao longo dos últimos meses em Brasília. Gente, o Toffoli foi a AGU do Lula. O Toffoli é cria, porque assim, a cena do Toffoli abraçando, o Toffoli abraçou o Lula, porque foi o Lula que nomeou ele. E chorou nos ombros do Lula quando foi nomeado ministro. Então, nem essa narrativa para em pé. Eu me sinto otimista. Eu me sinto otimista porque eu sinto que o país está amadurecendo. Eu sinto que as pessoas estão se politizando e estão entendendo como a política funciona de fato. Não uma política de faz de conta, não uma política do ideal perfeito, não uma política que vai entregar tudo que eu quero o tempo inteiro. Uma política que tem avanços. E vou citar um avanço fundamental que eu tenho refletido desde que o Messias foi rejeitado. Como esta rejeição aconteceu? E são alguns pilares. Resumir isso a um acordo entre Flávio Alexandre e Alcolumbre é eliminar todo o resto. É tentar transformar, volta à velha tradição udenista de negar a política. De dizer que tudo é um grande conchavo feito às escuras para enganar o povo e o povo nunca vence. Bom, eu estava falando sobre como nós fizemos o impeachment de mãos dadas com o Eduardo Cunha. E eu vou detalhar como é que funcionava. O Eduardo Cunha ligava quase diariamente para o Renan e dizia: deputado fulano de tal em Santa Catarina está indeciso. O governo está em cima, o governo está oferecendo cargo, o governo está oferecendo ministério. Vai para cima dele. E aí começava uma pressão. Na época era Facebook ainda. Facebook era a rede forte. O Zap, nem todos os deputados tinham Zap, era difícil conseguir. Às vezes o telefone do deputado não era o Zap, ele tinha um outro oculto. O foco era no Facebook e Twitter. E aí pressão. Teve um aqui em Santa Catarina, foi muito engraçado. Na época eu tinha o meu site, o Sul Connection, e aí eu dava matéria dia sim e outro também falando que ele estava quase fechando com o governo. E ele esteve muito próximo, ele queria ser ministro. O deputado Celso Maldaner, do MDB. Foi até a sexta-feira, na hora que estava começando a votação, e o vice-governador do estado mandou mensagem para ele no Facebook aberto, público, não foi no Messenger, foi no aberto, pedindo para ele honrar os votos de Santa Catarina e não envergonhar o MDB catarinense. Na sexta-feira, na hora que estava abrindo a votação, me liga a assessora de imprensa dele desesperada pedindo: pelo amor de Deus, coloca a matéria dizendo que ele decidiu o voto, que nós não aguentamos mais responder. Milhares de mensagens chegando aqui pedindo para ele votar pelo impeachment, ele vai votar. Votou com uma cara de cu, votou puto, mas votou. Então, lá em 2016, por que eu estou contando essa história? Porque lá em 2016 a pressão de rede social já funcionava. E as pessoas tendem a diminuir isso porque, no fim das contas, isso é dizer uma coisa que é desagradável para jornalista. É desagradável no próprio mundo político, eu sei porque eu trabalho com isso há muito tempo, políticos não gostam disso. É dizer, você hoje aí que está me assistindo nessa live, você tem poder. Tua opinião importa. Você pode mudar a correlação de forças da realidade fazendo pressão. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Temos esse que é o primeiro pilar dessa recusa
ao Messias, ao Jorge Messias. Pressão popular. Vamos lembrar, estamos em ano eleitoral. Mesmo os senadores que não são candidato, os que estão no meio do mandato, que é aquela coisa, o Senado renova 2/3 e 1/3, esse ano serão 2/3, mas mesmo os que estão em meio de mandato, o Jorge Seife, aqui em Santa Catarina, por exemplo, esses senadores, eles olham e pensam, eu tenho base no meu estado, eu tenho deputados, eu tenho prefeitos, e aí está o prefeito mandando mensagem no Zap, agora tem Zap, está o eleitor enchendo o saco no Instagram, no Facebook, sim, o Facebook ainda é muito forte, especialmente nos rincões brasileiros, no Brasil profundo, Facebook ainda é muito forte. Tem grupos, as pessoas participam, tem os famosos, eu não sei como é que vocês chamam aí, em alguns lugares eu sei que chamam de grupo do rolo, aqui no interior catarinense chamam de grupo do brick, tem grupos de troca, de venda, de compra-venda, troca de itens. Eu te mostrei hoje, tinha mais comentários e interações no Facebook do que no Instagram, sim. Então, assim, o Facebook também ainda é muito forte. E aí o cara recebendo pressão em várias frentes. Eles sentiram. Se tem um negócio que político, isso aprendam. Tem um negócio que político tem um talento fora do comum, é de sentir o pulso das ruas. Às vezes antes que as próprias ruas sintam. Eu tenho histórias lendárias disso em campanha. De escutar de candidato a deputado um mês antes da onda estourar que, olha, tá feia a coisa, viu? Tá todo mundo virando Bolsonaro. Isso lá em 2018. Antes do Bolsonaro explodir nas pesquisas. Antes dele assumir a liderança. Antes da retirada do Lula. Antes de tudo, olha, onde eu ando só dá Bolsonaro. Tô sentindo, tá difícil. Eu não consigo dizer que não sou. Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eleição municipal, então, meu Deus do céu. Uma andada na rua já sabe se tem eleição ou se não tem. Então eles sentem o pulso da rua. Eles sentiram o pulso da rua com essa história do Jorge Messias. Aí entra a segunda frente. Flávio Bolsonaro e o PL, ainda que quisessem, ainda que tivessem feito uma pressão enorme desde o início, matematicamente eles não tinham 41 votos no Senado. Matematicamente eles não tinham. Em que momento, isso é informação que eu vou falar aqui, em que momento Alcolumbre e Alexandre entraram em campo, faltando 24 horas para a votação. Foi um dia antes. E aí, o Alcolumbre pergunta para o PL se o PL vinha, porque sim, tinha gente dentro do PL trabalhando por Jorge Messias. Tinha gente do Republicanos trabalhando por Jorge Messias. Vocês viram o Sóstenes Cavalcante ir lá e abraçar e beijar Jorge Messias em público durante a sabatina. O Sóstenes não é senador. O Sóstenes nem precisava estar lá. Ele fez questão de ir lá e abraçar o Jorge Messias. Por quê? Porque todo mundo sabe, o Sóstenes é o deputado Silas Malafaia. O Sóstenes não era o Sóstenes ali. Era Silas Malafaia abençoando a nomeação de Jorge Messias. Jorge Messias que tinha como chefe de campanha André Mendonça, ministro nomeado por Jair Bolsonaro. E aí procurem aí no YouTube, no TikTok, onde vocês quiserem, vocês vão ver o vídeo da Michelle comemorando a eleição do Jorge, a nomeação do André Mendonça, quando a nomeação é aprovada no Senado. Ela fala em línguas, ela rodopia, virou piada na época, inclusive. Eu respeito a religião alheia. Eu respeito quem fala em línguas, eu respeito a glossolalia, é a fé dela. Mas é importante relembrar desse momento da Michelle comemorando de maneira histérica a nomeação de André Mendonça, porque ela também estava muito interessada na nomeação de Jorge Messias. E aí eu trago um outro bastidor aqui. O Flávio Bolsonaro é uma indicação ingrata para um setor imenso do bolsonarismo. E vocês estão vendo isso em público. É o setor que o Kim Paim começou a chamar de intergalácticos. É a turma do Nicolas, só que não é só a turma do Nicolas. O Kim Paim preserva a Michelle, mas todo mundo sabe que a Michelle está no game. Todo mundo sabe que a Michelle Bancana campanhou em Santa Catarina para sacanear o enteado. Todo mundo sabe que o projeto da Michelle nunca foi Flávio Bolsonaro presidente. Era ela própria ser vice de Tarcísio Gomes de Freitas. E essa nomeação de Messias era o tiro final, desesperado, o último que ela tinha, porque agora já não era mais Tarcísio.
Ela já sabia que o Tarcísio não seria, que mesmo que conseguisse se livrar do Flávio, o Tarcísio não aceitaria assumir a candidatura. Sabem qual era o projeto? Informação, tá? Não é opinião. Ser-vice de Romeu Zema. Sim, Michele Bolsonaro contava com a nomeação de Jorge Messias e de lá um delenda Flávio Bolsonaro. Alguma condenação que inviabilizasse, que tirasse o Flávio da eleição, e ela seria a vice de Romeu Zema, para entregar o sonho de Alexandre de Moraes.